Bom, pessoal, boa noite a todos e Vamos todas. Vamos começar começar a abertura do nosso sexto ciclo de debates Pensar o Ver. Eu e Rita vamos fazer essa abertura hoje, muito brevemente. Não pretendemos fazer uma fala muito comprida, né? A gente queria ter começado às 19, mas é normal, né? Às vezes a gente começa um pouquinho mais tarde, né? Então, eu queria contextualizar, né, primeiro dizendo que foi um convite da professora Rita coordenar o evento esse ano, enquanto ela esteve no estágio doutoral, pós-doutoral, né? Ah, então, eu com muita alegria, né, com muita honra, eu aceitei o convite, tentando manter, né, um trabalho que é bastante longo, bastante sólido, né? Então, assim, é uma grande responsabilidade e eu fiquei muito grato por isso, né? Por poder contribuir com esse trabalho que é muito do estilo da Rita ser um trabalho também muito coletivo, né? Então, é um trabalho que nós compartilhamos. Então, o Pensar o Ver, ele começou em 2008, numa disciplina Filosofia e Educação 1, que Rita trabalhou, salvo engano, aqui na Faculdade de Educação. Esse detalhe talvez eu não me apeguei tanto, né? Foi um seminário que ela trabalhou nessa disciplina em 2008 e que foi prosseguindo em outros anos como o projeto de extensão se tornando um ciclo de debates. Então, nós tivemos a edição de 2013, 2016, 2018, 2019 e, em 2021, o quinto ciclo de debates que se materializou, né, com o livro Pensar o Ver, que reúne os textos assim de diversas pessoas que passaram ao longo desse período participando, né, desse projeto, que se transformou num trabalho que tem a ver com, vamos dizer assim, esse esforço coletivo, né, dedicado às questões da estética, da formação, né? E nós estamos, então, hoje realizando o sexto ciclo de debates com uma temática específica, que é o pensar o ver e suas invisibilidades. Bom, a sexta edição do ciclo de debates Pensar o Ver persevera, então, nesse trabalho. Um diálogo plural, vindo da linha Estética, Educação e Processo de Criação, do Núcleo de Estudos, Pesquisa em Educação, Violência, Infância, Diversidade e Arte, NEVIDA. Núcleo esse coordenado pela professora Rita e na linha de Teoria Crítica coordenada pela professora Silvia Zanola. Bom, nesses tempos que nós estamos vivendo, marcados por intensas mediações, comprometidas com um cenário de aviltamento da humanidade, nosso evento explora a experiência estética da visualidade a partir das invisibilidades. Dessa forma, os debates constituem um encontro entre pesquisadores, estudiosos e artistas de diversas matizes, problematizando a invisibilidade que aflige determinados grupos de pessoas nos moldes da nossa sociedade atual. O ciclo será estruturado pelos grupos temáticos: comunidade LGBTQIA+, infância, pessoas em situação de rua, periferia e pessoas com deficiência, cujas falas atenderão ao propósito de compartilhar estudos, pesquisas, vivências e obras entre os participantes em vista dos debates acerca do pensar o ver e suas invisibilidades. Amanhã, né, será 2 dias de evento, eu irei fazer os devidos agradecimentos para poder termos uma fala curta. Hoje, após a fala da professora Rita, nós iremos fazer a exibição presencial aqui do filme Fabiana, um filme de 2018, gentilmente concedido pela Bruna Lavoisier, que é a diretora do filme, e seus produtores, que nos permitiram fazer essa exibição gratuita aqui na universidade, e iremos disponibilizar pela plataforma do Google Meet o link com a senha para que quem não estiver presente possa assistir também esse período que são 70 minutos desse filme. E, ao término dessa exibição e dessa audiência, nós faremos a mesa, né, comporemos a mesa com os nossos convidados que, oportunamente, a gente irá apresentar. Então, da minha parte é isso, e passo a palavra, então, para a Rita fazer a fala dela de abertura. Boa
Boa noite. Eu agradeço, né, a possibilidade de estar aqui novamente nessa sexta edição. Como o Fabrício disse, é um projeto que me é muito caro, porque é uma possibilidade de discutirmos as questões estéticas vinculadas a questões outras, dentro dessa perspectiva que temos. Sobretudo contemporaneamente, uma estética voltada para as questões políticas, e a ideia de pensarmos as invisibilidades numa sociedade não somente logocêntrica, mas também que se constitui a partir da modernidade, pautada na visualidade, na visibilidade, pensar o que há entre o olho e a imagem que vemos, faz-se imprescindível, porque também com essa tendência da modernidade, nós temos a ideia da homogeneização, de grupos tão distintos, de perspectivas e de pensamentos tão distintos. Pensar essas diferenças, uma possibilidade, sobretudo nos tempos sombrios que vivemos, se faz imprescindível. Eu penso que ouvir essas possibilidades de discussão das invisibilidades também nos dá força para enfrentarmos, com a força dos outros, aquilo que precisamos enfrentar. E eu penso que é uma possibilidade, então, muito rica. Eu faço esse convite também para a mesa posterior e para amanhã, né, para a mesa que temos amanhã, nas discussões que a programação tentou dar conta no período que temos aí disponível para os debates. Sejam todos e todas bem-vindos, todos. Obrigada. Obrigado, Rita. Então, a Rubiane vai disponibilizar no chat o link e a senha para que vocês possam acessar e assistir de onde você estiver agora o filme Fabiana. Iremos ficar nesse momento aqui apenas com o banner, né, em exibição para vocês, enquanto vocês assistem o filme, e retornamos quando terminarmos de assistir, para poder termos participado dos debates, ouvir os apresentadores, debatedores e debatedoras, e também poder dialogar com eles. Muito obrigado a vocês. Vamos assistir o nosso filme. Olá, boa noite a todos, todas e todos que estão aqui presentes virtualmente e presencialmente, né? 90 minutos é muito, assim. Como eu falei com o Fabrício, assim, eu já há muitos anos saí da academia e tenho até me afastado propositalmente um pouco da linguagem acadêmica, não por não achá-la importante, assim, mas para poder investigar caminhos que sejam não acadêmicos, né? E aí o que me propus junto ao Fabrício era falar um pouco do processo, né, de realização do filme Fabiana. Eu, na verdade, sou formada em arquitetura e urbanismo. Eu sou de Goiânia, mas aí aos 17, 18 anos eu fui para São Paulo para estudar. E na faculdade de arquitetura eu fui me interessando muito por os processos de apropriação do espaço, assim, ao mesmo tempo que eu comecei a estudar muito fotografia, revelar filmes e tal. E começou a crescer o interesse pelo documentário. E nessa época eu era jovem, aí, uns 20, 25 anos, eu viajava muito de carona pelo Brasil, pela América do Sul. Fui algumas vezes para Goiânia visitar meus pais, Argentina, Chile. Viajava muito, principalmente nas férias, às vezes fora das férias. E não era só uma questão de não ter dinheiro, era uma questão de... Era uma maneira de conhecer o espaço, porque se a pessoa te dá carona, geralmente são caminhoneiros, homens, que estão ali sozinhos, que tem uma companhia durante a viagem para conversar, então são pessoas que conhecem muito o caminho. Então a gente vai vendo as paisagens e as pessoas vão contando histórias dessas paisagens, assim, primeiro é uma forma de uma cartografia, assim, sentimental desses espaços. E bom, e aí uma vez, voltando, que eu queria visitar meus pais em Goiânia, fui para a região de Campinas, pedir carona, de repente para um grande caminhão, eu abro a porta, era uma mulher, isso, uau, que massa! Ela estava indo para Brasília, e eu topei, que já ficou bem mais barato e tal, me impressionou muito, um caminhão daquele tamanho, a Fabiana, era Fabiana, né? E a gente achou, não sei por que ela demorou 2 dias, de Goiânia, de São Paulo até, não era Campinas, era Jundiaí, até Brasília.
E nisso eu fui conhecendo e fui me apaixonando por ela. Ela me lembrava muito dos contadores de causos, assim, né, de Goiás, de gostar de falar dos causos da vida cotidiana, né? E ao mesmo tempo impressionava muito a sobrevivência dela enquanto mulher trans e mulher trans lésbica, nesse contexto que eu conhecia já um bocado de ser muito machista e misógino, né? E eu ainda estudava, viajei muito de carona depois dessa carona com ela, e uma vez eu abri uma inscrição para fazer um curso de documentário aqui em São Paulo, com um grupo que chama Atelier Varron, que foi fundado pelo Jean Rouge, que é mais da etnografia, e você tinha que mandar um projeto de uma página, eu mandei, passei, que a minha ideia era viajar com a Fabiana para conhecer um pouco dos percursos dela, e quando eu passei da primeira fase, aí a segunda fase eu tinha que mandar um videozinho teaser, eu liguei, isso era 2012, eu liguei para Fabiana, posso te encontrar para te propor uma coisa? Ela, sim, vou passar para São José do Rio Preto, tô indo para Belém, se você quiser a gente se encontra lá. Aí em São José, peguei um ônibus, fui para São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, e a gente começou a viajar, levei uma câmera T3i, que é uma dessas câmeras Canon DSLR, assim, e um gravador de áudio, e a gente foi nessa viagem. No início da manhã, encontrei ela bem cedinho de manhã, eu tinha uma série de perguntas bem jornalísticas, assim, do tipo, como é viver na estrada sendo mulher? Como é ser mulher trans? Como você fez a transição? Um monte de perguntinha muito básica e jornalística. Ela me respondia, mas respondia muito dura, assim. E aí chegou na hora do almoço e falei, nossa, que porcaria, isso aqui não vai ser nenhum documentário, nenhum filme bom. E já tinha desistido da ideia. E durante a tarde eu decidi, falei, quando ela quiser me dizer algo, eu vou fingir que me escutei, vou ligar o gravador e vou começar a gravar. Então ela falava, Bruna, eu dava play, e eu, o quê, Fabiana? Aí ela começava a me contar uma história da estrada, da vida, né? E aí a gente foi indo, quando chegou em Goiânia, 11 horas da noite, eu decidi descer, não ia até Belém, porque já seria muito, precisava voltar para São Paulo. E aí com esse material eu fui percebendo que talvez nesse ponto conecte com o tema do seminário, né? Que ao invés de eu querer procurar o que eu queria, valia mais eu deixar o tempo da estrada. Toda vez que a gente viaja de carro, a gente viaja na estrada, né? A gente tem um tempo de ficar olhando para aquele horizonte, e esse horizonte nos leva a uma espécie de fluxo contínuo do pensamento que vai vindo memórias, né? E se você tem alguém para conversar, mesmo se você não tiver, mas se tiver alguém para conversar, a conversa ela fica um tempo estendido. Às vezes a gente conversa uma coisa agora, e daqui meia hora, daqui 2, 3 horas, esse assunto volta. Você está viajando por muitos dias, esse assunto pode voltar daqui 3 dias e tal. Então, aí eu escrevi o projeto, fiz um teaserzinho, eu posso compartilhar com vocês, assim, um material muito básico, assim, dessa viagem que eu fiz com ela. E não entrou no filme. Consegui entrar no curso, fiz o curso, reelaborei o projeto, e depois eu consegui um edital do Itaú Cultural, que chama Rumos. E a minha ideia era viajar com ela uma semana, voltar para casa, ver o material, montar, depois de um mês voltar a viajar, mais uma semana, e fazer isso, 4 viagens com intervalos, né? Só que ela mandou uma mensagem falando, Bruna, eu vou me aposentar até o final do ano de 2017, eu acho, ou 2017. Se a gente não filmar agora, não vai ser um filme de estrada. Para mim era importante o filme de estrada, porque eu queria muito que a gente encontrasse as pessoas no caminho e também esse tempo da memória e da estrada. E aí eu tive que correr, e a viagem acabou sendo 28 dias seguidos. Ela, e no meio da viagem ela convidou a companheira dela daquela época, a Priscila, e foi isso. Nesses 28 dias, 11 mil quilômetros, partindo de Pires do Rio, passava em Goiânia, a gente foi para Fortaleza, desceu em Minas, aí descarregou no Rio, recarregou em São Paulo, descarregou em Goiânia, recarregou em Pires do Rio frango, levou o frango para Belém, Belém carregou pé de frango e levou para Goiás. E aí foi o fim da viagem, que é a última viagem da carreira dela, né? Depois ela não podia, ela teve direito a uma aposentadoria por invalidez, então ela não podia continuar dirigindo nas estradas. E foi um pouco isso, assim. Aí eu acho que eu queria ouvir mais as pessoas, se tiverem perguntas ou não, ouvir as outras pessoas que estão na mesa também, as outras impressões. Isso. Eu tenho uma pergunta, porque, assim, eu vi o filme e, assim, eu imagino que foi um filme muito trabalhoso de fazer, baseado que foi feito de forma muito intimista, né? E aí eu queria saber, assim, as dificuldades que você viveu nesse processo, o que você tirou delas no seu processo criativo para outras produções, porque eu sei que você
fez outra produção, agora vai estudar, né, vai fazer um mestrado em cinema. E o que você também poderia passar, né, para quem tem interesse em mexer com documentário, assim, algumas coisas para evitar, para não passar aperto durante a produção, essas coisas. Mas, assim, eu vi Fabiana e é maravilhoso, é um projeto, assim, de uma sensibilidade absurda, e eu torço muito por você e por ela, assim. A Fabiana está em Goiânia agora, ó. Ai, que chique! Ela é maravilhosa. Chique. Chiquérrima. A Priscila também. Bruno, pode falar. Só um instante, por gentileza. Bruna, eu não me lembro como que nós conversamos. Você tem disponibilidade para a gente passar por todos da mesa e fazermos o debate ao final, ou você está com o seu tempo mais restrito? Pode ser, acho que mais 1 horinha, assim, 1 hora e meia. Então já fica a minha pergunta aí, para responder depois. Eu vou pensar nela. Obrigada. Assim, Bruna, a gente faz as falas de todos da mesa e ao final a gente abre os debates, pode ser assim? Tá bem. Então tá bem, Bruna. Obrigado, então, por compartilhar, né, a produção, né, o momento do seu trabalho, né, para a produção do filme Fabiana. E agora nós vamos convidar o Aurisberg para fazer a fala dele. Lembrando que Bruna esteve fazendo essa apresentação do trabalho dela com o filme a partir do tema da comunidade LGBTQIA+, né? E agora o Aurisberg vai vir fazer a apresentação dele a partir do tema periferia e, ao final, Paula, do tema infância, dentro da nossa perspectiva do evento do Pensado Ver Suas Invisibilidades. Alguns colegas nos enviaram os seus currículos, um resumo do seu currículo, né? Então, como o Aurisberg nos enviou dele, eu vou fazer essa breve apresentação. E de início, já vou dizer que, antes mesmo do currículo do Aurisberg, é um colega com quem eu tive o prazer, né, de compartilhar não só a presença numa disciplina do doutorado, mas também um trabalho, né, que nós fizemos conjunto. Foi uma experiência muito positiva. Bom, o Berg, né, como ele se apresenta, é o Aurisberg Leite Matutino. Ele é doutorando em Arte e Cultura Visual pela UFG, na área de concentração Artes, Cultura e Visualidades, mestre em Cultura Visual e graduado em Artes Visuais, com habilitação em Design Gráfico também pela UFG. Licenciado em Artes Visuais, com MBA em Gestão de Marketing e Comunicação. Ele é membro do Centro de Formação, Assessoria e Pesquisa em Juventude, o Cajueiro, participante do grupo de pesquisa Condição Juvenil em Goiás, Juventude, Educação, Religião e Violência, e membro do Observatório da Juventude na Contemporaneidade. Foi professor nos cursos de Design Gráfico, Publicidade, Propaganda e Produção Multimídia. Com experiência na área de artes e tecnologia, cultura popular, projeto gráfico e processos de impressão, atuando principalmente nos seguintes segmentos: movimentos juvenis, educação comunitária, campanhas de mobilização social, planejamento estratégico de comunicação, projetos gráficos e etc. Por favor, Aurisberg, vem aqui para falar conosco. Eu vou deixar aqui a apresentação que você organizou para nós. Isto. Deixa eu só lembrar de uma coisinha aqui. Você lembra, Poliana, aquela questão em primeira pessoa, para poder... aqui... Personalizado... Não é aqui. Eu não vou lembrar. Configurar. É por uma pessoa, não é isso? Aquela configuração, você lembra que você nos ensinou para poder jogar no Meet? Deixa eu fazer o compartilhamento aqui. É porque se você colocar a apresentação... não, mas eu digo assim, a hora que coloca aqui, aí, agora eles vêm lá e você pode ir passando aqui no computador. Te vem. Eu vou te mostrar aqui. Vem aqui que eu vou te mostrar. O microfone está aberto, então o que você falar vai sair aqui pelo notebook e a sua imagem está aqui na tela do celular. Bem? Vai dar certo.
Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas. Primeiramente, agradecer esse momento para fazer essa reflexão a partir do ver. Esse tema sempre foi muito provocador para mim, pelas minhas convivências, pelas minhas andanças, todos os meus trajetos. Então, esse tema de ver, né, me provoca e me faz transportar ou deslocar para diversos lugares, principalmente esses lugares que eu considero serem periféricos. Fabrício me apresentou aí, então eu venho desse espaço. Eu agradeço Fabrício também por ter ter dado essa oportunidade juntamente com a Ana Márcia. E a minha proposta aqui é fazer uma conversa. A temática ela é de difícil reflexão, porque como eu posso ver a periferia ou apresentar a periferia, de que lugar? De que lugar eu estou falando? Ver a periferia, ver com a periferia, a partir da periferia. Então, são várias perguntas que nos faz, como educadoras, o lugar, né, de onde nós estamos falando e para quem a gente está falando e com quem a gente está falando. Então, isso é muito complexo nesse sentido de perceber essas aproximações e esses distanciamentos, que é aí onde entra a temática, né, de ver a periferia e suas invisibilidades. Então, eu preparei alguns slides para apresentar para vocês, e esses slides, o que vai falar mais é a imagem mesmo, porque essas imagens, como muitas outras imagens, elas nos exigem essa aproximação para poder conhecer, para poder ver de perto, por exemplo, a periferia, mas também ela nos ajuda também a distanciar também para ver. Então, esse exercício de ver e não ver, então faz todo um movimento que nos provoca a tomar decisões, posicionamentos diante daquilo que a gente está vendo e daquilo que não está vendo. Então, é um pouco dessa reflexão que eu vou fazer, né, a partir desse lugar da periferia, né? Então, minha proposta é essa conversa. Então, após a apresentação, quem quiser fazer algum complemento, contar alguma experiência para poder enriquecer um pouco dessa fala, porque essa fala vai ser também a partir de algumas experiências. E eu peço, Fabrício, por favor, para me ajudar, me avisar uns 5 minutos antes do tempo, porque eu tenho preparado a fala para um pouco mais e eu fiquei sabendo que é menos o tempo. Mas tudo bem, mas isso não vai prejudicar, não tem um final da fala, porque são a partir de imagens e a partir de algumas experiências minhas, que eu acredito que também vocês vão se ver um pouco a partir tanto dessas experiências, como também a partir de algumas imagens que eu vou colocar. Bom, então, eu começo falando a partir dessa epígrafe do Saramago, no livro Ensaio sobre a Cegueira, que ele nos diz isso. Então, é somente quando a gente começa lendo o filme, a gente já começa a perceber um pouco dessas questões do nosso olhar, né? E ele começa dizendo isso: se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Para preparar essa fala, então, eu fui guiado a partir dessa fala do Saramago, que nos provoca a um pouco abrir o olho, né? Se eu vejo, se eu olho, se eu abro a janela dos meus olhos para poder olhar, então isso não basta, precisa ver. A gente precisa conhecer, a gente precisa observar. E, além disso, a gente precisa reparar. A gente precisa refletir sobre aquilo que a gente está vendo, a gente precisa reconhecer aquilo que está vendo. Então, o José Saramago ele nos provoca a um pouco exercitar esses movimentos de ação. Olhar não basta. Ver já é um caminho andado, mas a gente precisa conhecer, a gente precisa reparar. E reparar no sentido de rever
né, de rever tudo aquilo, rever o meu olhar, rever minha trajetória e rever as pessoas que eu convivo e esses espaços e grupos que a gente convive e que a gente transita, e que nos exige da gente diariamente, né, rever o nosso modo de olhar para esses grupos. Então, esses meus atravessamentos, eles estão amparados a partir da cultura visual, de onde eu venho também, além desses grupos que o Fabrício apresentou, né? E a cultura visual, ela nos convida a essa deslocalização do olhar e esse reposicionamento, ou seja, a gente precisa sempre olhar, ver, rever, e a gente também precisa reavaliar aquilo que a gente está vendo. Então, a cultura visual, ela nos ajuda. Essa frase aqui sumiu ali, mas é do Fernando Hernandes, tá? E os livros, todas essas citações estão nas referências lá no final dos slides, que eu posso compartilhar depois. E aí, a partir também da cultura visual, né, eu trago mais 2 autores, o Raimundo Martins e a Irene Torino, que também nos ajuda a um pouco dessas questões de olhar os nossos enquadramentos, né? Nós somos educados e nós somos limitados para poder olhar através de quadros, né, de recortes. Então, esses recortes, muitas vezes, me ajudam a selecionar imagens, mas muitas vezes nos também faz com que a gente cega, a gente desconsidera. A gente considera um grupo e desconsidera outro grupo. A gente olha, a gente agrada algumas coisas e desagrada. Então, aí é onde entra essas questões da invisibilidade, né? Onde eu recorto aquilo que eu acredito, aquilo que eu quero continuar, aquilo que eu quero conviver, aquilo que está na minha realidade, mas eu excluo um outro, eu excluo uma outra, eu excluo o negro, eu excluo o indígena, eu excluo a população de rua, em situação de rua. Então, são esses recortes que muitas vezes a gente faz e a gente acaba ignorando outros sujeitos. E aí, essa aqui eu faço questão de ler, porque é um trecho que eu gosto muito e que sintetiza tudo isso que eu acabei de colocar, né? Cada ato de ver é também um ato de não ver. Porque quando fixamos nosso olhar num determinado espaço, ponto ou objeto no campo visual, algumas coisas sempre permanecem invisíveis. E no finalzinho desse texto, os autores colocam: ver é enquadrar, e enquadrar é excluir. Então, um pouco dessas reflexões que a gente faz hoje em dia, e principalmente hoje, né? Eu acho que essa temática ela é de grande importância para hoje, porque a gente sabe que há, sim, uma criminalização de grupos, de movimentos sociais, há uma violência escancarada, e há uma perseguição, principalmente em grupos, muitas vezes desprotegidos pelo poder público. Então, um pouco dessa reflexão para a gente perceber o quanto é importante a gente olhar para além desse enquadramento, né, que é um pouco desse olhar, olhar muito obediente. Então, a cultura visual ela nos convida a trabalhar essa inquietação do olhar focando, desfocando, indo, vindo, para poder a gente aproximar das realidades. E aí, eu coloquei esses pontos aqui para poder um pouco também a gente trabalhar essas questões para além do conceito de periferia. A gente sabe que o conceito de periferia ele vai sofrendo muitas mutações, né? E aí a gente percebe que a gente precisa acompanhar desses conceitos, dessas mutações, para poder a gente aproximar desses sujeitos. Então, eu coloco um pouco dessa síntese para poder a gente perceber a periferia ou ver a periferia para além daqueles espaços problemas, para além dos espaços de violência ou de pobreza ou de desordem. Então, os conceitos vão nos ajudando a abrir os olhos para poder ver outras possibilidades que a periferia nos coloca. Então, são atributos mais
positivados. Então, a gente percebe que é um avanço no olhar da periferia, que aí aquelas pessoas que olham para a periferia e não percebem esses atributos, aí é onde acontece a invisibilidade, porque não considera aquele grupo, aquela pessoa, aquele sujeito como um problema da sociedade, e eu não permito essa aproximação desse sujeito à minha realidade. Então, há esse distanciamento, porque eu ignoro a pessoa. Então, esses aqui são alguns pontos que eu elenquei para poder a gente trabalhar um pouco dessas questões dos conceitos, mas de forma mais leve, mais próxima da realidade. Então, a periferia como um posicionamento político, né, econômico, cultural, território, social e geográfico, então não mais aquela periferia como somente um espaço, problema. A organização em coletivos, pertença compartilhada, arte e cultura política com prática de resistência, orgulho e pertencimento, combate aos estigmas, uma bandeira de luta, né, de diferença da consciência política periférica e também os modos de vida, né, identidades periféricas. Então, tudo isso foi sendo construído, claro que é todo um processo a partir do rap, a partir de outros movimentos culturais da periferia, que vão trazer uma outra imagem da periferia para poder nos ajudar também a ver esse outro lugar dos periféricos. E aí eu pego todos aqueles pontos e trabalho essas 4 palavras, que eu brinco com outras palavras para poder dizer que esse espaço, ou esse grupo, ou esse sujeito, ele resiste. E resiste no sentido de existência mesmo, resistir para existir e resistir para poder ser reconhecido diante do outro. Conviver, que é conviver com essas pessoas, a gente precisa desses trânsitos, dessas aproximações, para poder também a gente nos conhecer e rever, né, aquilo que eu falava, rever todos esses conceitos, rever o meu olhar, né? E aí vocês olham também sempre a palavra ver, né? Essa ação do ver, ela vai percorrer essa apresentação. E como ver? E no sentido de como ver, como eu estou vendo esse grupo, como é que eu estou vendo essa realidade, como é que eu estou me vendo nessa realidade, e mais, e como ver diante desse grupo. Como ver, nos permitir sentir também o que aquele grupo está colocando, né? A Bruna apresentou o filme agora e o quanto comove a gente entrar num caminhão e passar um dia com a Fabiana. Isso é comovente. Isso a gente está permitindo entrar numa realidade que não é nossa. E se a gente não permite essa realidade, entrar nessa realidade, ou pelo menos com alguns momentos de convivência, a gente não se comove. E quando a gente não se comove, quando a gente não revê os nossos conceitos, quando a gente não convive com essas pessoas e a gente não se considera como seres existentes, a gente onde acontece a invisibilidade. Bom, gente, a partir disso tudo, eu trouxe essa imagem que para mim ela fraga muita coisa, né? Então a cultura visual ela traz isso, né? A partir das imagens, as imagens não é feito para mim, não é feito para você, mas ela traz, né? Então ela traz algumas questões para nós, de nós. Então essa imagem aqui é uma imagem da minha cidade. Da minha cidade mesmo, natal, e eu trago um pouco para poder olhar esses trânsitos, esses deslocamentos, esses transbordamentos, a partir desse olhar enquadrado que a gente foi educado. Então, eu faço um recorte de 4 espaços nessa imagem, para poder um pouco também perceber, né, as nossas trajetórias, perceber essa questão do deslocamento, né, desse momento de transição e das travessias. Então, aqui é uma imagem da minha cidade chama Xique-Xique, no interior da Bahia, e ela
fica às margens do Rio São Francisco, então eu coloquei um dos pontos do Rio São Francisco, o grande rio, que em épocas de cheias transborda, então esse movimento de transbordar chega até a mim, e me faz fazer escolhas, a transitar, a fazer amizades, a se virar, a mim e a minha família, e todas as pessoas que vivem nesses espaços, que precisam sair às pressas. Então, eu apresento aqui o Rio São Francisco, e o meu, aqui na parte inferior, né, parte de baixo. Lá em cima é o último bairro, chama Ponta da Ilha, é o bairro onde eu nasci, então é a periferia da minha cidade. Então lá vivi até os 6 anos, presenciei 2 enchentes, e a última enchente, em 1979, foi uma enchente onde nos pegou de surpresa e a gente perdeu tudo. Além dessa luta, né, dessa luta diária para buscar resolver esses problemas, né, de transbordamento do Rio São Francisco, a gente tinha a questão também local, a questão geográfica. Então, era um bairro que era não muito bem visto para a cidade, né? Então, era um bairro com essa questão dos estigmas, da violência, do abandono, do pouco acesso aos direitos básicos, né? Então, a gente convivia nesse bairro. E nessa enchente, em 1979, nós fomos obrigados a sair e ficar morando de favor uma casa de uma tia nossa, e foi nesse momento, que é esse outro lugar aí, que é bem no centro da cidade de Xique-Xique, é o Bar da Tosa, que foi nesse momento onde minha mãe, ela abriu um bar para poder nos criar os 7 filhos, essas coisas. Então, esse movimento que nós fizemos a partir da periferia, centro, periferia, e esse olhar, ela nos faz visualizar ou ver uma outra realidade. Isso não me ajuda a hoje ver uma outra realidade. E aí, depois já de adolescente, visitar o meu bairro, Ponta da Ilha. O nome Ponta da Ilha já indicava, né? É a extremidade da cidade, é a ponta, é o final, onde quase ninguém quer morar. Mas esse lugar era também lugar que me provocava a criar, a transitar, a conhecer pessoas, a conviver com outras pessoas. E aí, já na adolescência, então, voltar para esse lugar e saber que tinha um outro lugar, logo após o meu bairro, Ponta da Ilha, que chamava Ilha do Miradouro, também hoje, né, me ajuda como educador, né, como pesquisador desses espaços periféricos e dos sujeitos periféricos, a também me colocar também nessa situação de luta, de busca de melhorias, de conscientização do espaço, do trabalho grupal. Então, e atravessar o rio, né? O Rio São Francisco tem esse que a gente chama de braço, lá na parte superior da imagem, onde na época da cheia transbordava, na época da seca ele nos permitia ir para a outra margem do rio, né? Então, eu acho que essa travessia do meu bairro, Ponta da Ilha, né, até chegar nesse lugar, que o nome também é muito sugestivo, Ilha do Miradouro, onde tinha várias histórias fantásticas, lendas, porém, era um lugar que era o ponto mais alto da cidade, que era um morro, onde dava para ver uma outra cidade, que chama Gentil do Ouro, onde tinha as minas do ouro. Então, esse lugar, sair do nosso lugar e sair da periferia e para o centro, sair do centro e conhecer um outro espaço na outra margem do rio, como um Miradouro, isso me fez olhar para a cidade e perceber que a cidade também tinha essa organização de divisão de casas, de quadras, de ruas. Então, e olhar que... Então, esse foi uma ampliação do meu olhar para o espaço urbano. Então, quando a gente percebe que a periferia existe e outros espaços
também periféricos e outros grupos periféricos existem na dinâmica de uma cidade, então a gente percebe que esses lugares, esses são lugares de trânsito. Então, o que é que acontece quando a gente não percebe isso? Há a periferia, e a gente acha que a periferia ela está para servir o centro, ou para servir os outros. Ou seja, o periférico também é para servir a outra pessoa. Eu, na minha posição, nada periférico, né? Quando chega alguém próximo de mim, eu não consigo ver essa pessoa. Por quê? Porque ele está em outro lugar, e não é o meu lugar. Eu não aceito ele nesse lugar. Então, há essas questões que essa vivência na minha cidade e as vivências nos grupos que eu já andei me ajuda também a perceber o quão importante é aproximar desses grupos e conviver com esses grupos. E aí, a partir disso daí, eu trago uma outra imagem, que é uma imagem que eu gostaria que vocês, que nós todos, né, quem puder, comentar um pouco dessa imagem. E a partir, não do que a imagem quer dizer, mas o que é que a imagem me diz. O que é que essa imagem me diz? A partir dessa temática de ver a periferia e suas invisibilidades. Quando a gente fala de invisibilidades, ele inclui as questões econômicas, sociais, locais, geográficas, políticas, né? Então, exclui, né? Não só com as questões dos direitos, mas exclui todas as possibilidades e capacidades que a pessoa tem. Então, essa imagem aqui, ela é uma imagem que, para mim, tem uma relevância. Ela foi uma imagem que eu fiz no meu mestrado, na pesquisa do mestrado, onde o lugar que eu fiz a pesquisa, que eu desenvolvi toda a pesquisa de mestrado, no Mato Germana, que na época, era o último bairro de Aparecida de Goiânia. Então, era um bairro que, depois dos grupos focais que eu desenvolvi, ao chegar um dia de visita de campo, a ponte tinha caído e tinham colocado essa placa. Então, e aí essa placa, ela me faz várias perguntas. É uma área de risco? Que risco é esse? Que risco corre para mim? Eu estou do qual lado? Quando a gente fala de enquadramento, quando a gente fala do outro, quando a gente fala do outro olhar, do meu olhar, então nós estamos falando de modos de ver, de modos de conviver. E lados. A gente sabe que, a falar, olha, a rua de cima ou a rua de baixo, o outro bairro, o outro grupo. Então, nós estamos falando de outras realidades. Qual é a nossa aproximação com esses espaços? E o que é que esse grupo ou esse espaço me traz de risco? Tá? Então, essa imagem, ela me faz várias provocações no sentido de dizer de que lado eu estou. A queda da ponte, ela aproximou ou distanciou? Aproximou de forma social e distanciou de forma geográfica? Então, essas questões me faz olhar para essa imagem e perceber e ter consciência que eu estou de um lado, mas eu transito em outros lados. E a gente sabe, mais do que nunca, que a gente precisa saber com quem que a gente quer caminhar. A gente precisa saber com quem é que eu quero, quais são as travessias que eu preciso, quais são os riscos que eu tenho que correr para poder aproximar dessas pessoas e para além dessas questões da invisibilidade e trazer essas pessoas à cena política, a cena social, esses grupos. Então, é um pouco dessa reflexão, mas eu gostaria de trazer outros elementos. O Fabrício está dizendo que meu tempo está acabando ali, mas eu gostaria de trazer outros elementos, a partir, se alguém trouxer essa imagem novamente, de trazer também algumas experiências e alguns olhares, e principalmente dizer o que é que eu, como educador, o que é que essa imagem diz de mim como educador, o que é que essa imagem diz de mim como
periférico, ou como negro, negra, indígena, população de rua, GLBTQIA+. Então, o que é que essa imagem diz de mim? O que são esses riscos? Então, é um pouco dessa reflexão. E só para terminar, aqui tem uma frase dos Racionais, de dos raps dele, uma das músicas, onde ele diz: só quem é de lá sabe o que acontece. Porque a gente precisa nos comover, a gente precisa sentir o que o outro vive. Mas nós não sabemos, nós não estamos na pele dessa pessoa, nós não estamos lá com esse grupo. Então, e aí a gente precisa, né, mais do que nunca, aproximar desse grupo. E só para terminar mesmo, agora de verdade, vou trazer essa fala do Valdivino e eu gostaria que ela expandisse mais o debate. Muita gente fala daqui como se fosse um lugar de bandido. Até hoje, os de fora falam como se o Madre Germana fosse um setor péssimo de se morar. Dizem que é arriscado viver aqui, mas eu não vejo isso. Eu vejo o Madre Germana, sei lá, como a minha casa, o lugar que me acolheu. Aqui me sinto protegido. Então, o Valdivino, ele deixa claro como é que ele vê. E nós? Como é que a gente vê a periferia? Como é que a gente vê a periferia e suas invisibilidades? Essa é a pergunta que eu concluo aqui a minha fala e estou aberto a contribuições, gente. Muito obrigado a todos e todas. Bom estar aqui com vocês, debatendo esse assunto do ver periférico. Obrigado. Paula, como você abriu as questões para a Bruna, eu não sei se no momento se a Bruna chegou a anotar, mas talvez você pudesse retomar a sua questão, até para a gente entrar nesse momento do debate, né? E pedir também aos demais a gente tentar formular questões objetivas, né? Não coisa assim de uns 2 minutos no máximo, para poder a gente não avançar tanto no horário, né? Você pode, por favor, retomar, Paula? Sim, então, retomando a minha pergunta, eu queria saber como é que foi, né, as dificuldades que ela passou, questões que ela recomenda que quem estiver começando se atente, conte um pouco realmente dessas questões que envolveram fazer o filme, né? Ela já falou como ela produziu, mas questões, entraves, coisas que talvez ela não fizesse de novo nas produções que ela fez, nesse sentido, assim, que eu tinha vontade de saber um pouco, porque realmente, sim, só pelo que ela passa e pelo que a gente testemunha, foi uma produção muito difícil, justamente porque é dentro de um caminhão, tem toda a questão, né, de estar sempre à mercê de entrar na casa de alguém, do tempo, né, então, como é que foi trabalhar com todo um aparato, né, para conseguir trazer essa visão intimista, mas ao mesmo tempo sem perder a qualidade. Bom, foi um tremendo desafio também, que foi o meu primeiro filme, né, eu fui aprendendo a fazer cinema fazendo, assim. Como eu disse antes, formada em arquitetura e urbanismo, e então, de experiência em fotografia, mas não com filmar. E aí, mas precisava que eu fosse sozinha. A princípio, uma questão de lei de trânsito, porque só pode ter 2 pessoas, mas também por essa questão intimista. Mas depois a Priscila entrou e essa questão de lei de trânsito não vale muito, não, nas estradas brasileiras. E então a Fabiana tinha um microfonezinho de lapela, que a gente chama nela, que estava sendo gravado no gravador separado. Em cima da câmera tinha um direcional. Quando a Priscila entrou, que não era esperada, ela não tinha esse microfone e lapela. Então eu virava o microfone para ela, e o som, a partir principalmente da entrada da Priscila, não fica tão bom. E foi uma loucura, porque eu tenho que pedir direitos de imagem, som para as pessoas, de todo mundo, e coisas diferentes aparecendo. São umas questões mais práticas, assim. Mas acho que uma coisa que é muito importante, que eu aprendi naquela experiência do videozinho que eu fiz com ela em 2012, né, que eu cheguei cheia de perguntas, uma coisa super controlada, vi que não deu certo, e que à tarde, dando espaço ao tempo, funcionou muito melhor. E aí, além disso, de dar espaço ao tempo, também dar espaço para o imprevisível, assim, e estar aberto a improvisar e não querer controlar, assim. Acho que no documentário, acho que não só no documentário, agora estou começando a entrar mais na ficção, mas eu tenho a impressão que não muda, eu acho que a experiência do documentário vai ser muito importante, que improvisar é extremamente importante, assim. Tem uma fala uma fala talvez meio clichê, mas tem um diretor que chama Patrício Guzmán, que é chileno, fala que fazer documentário é como você tem um projeto e isso é como uma partitura do jazz, assim, tá ali como referência, mas na hora para experimentar
e improvisar em cima. E eu acho que outro grande desafio, principalmente trabalhando com temas, seja do feminismo, seja da parte da perspectiva LGBTQIA+, é que às vezes as pessoas, por exemplo, em debates, já aconteceu de um jornalista super, para mim, careta, perguntar que faltou jornalismo no filme, porque ele queria saber a história da Fabiana de início a fim, tipo, uma coisa, uma perspectiva jornalística, e essa não era a minha proposição, de saber tudo da Fabiana. E eu acho que é tentar buscar coisas que estão muito mais além do discurso do que a Fabiana poderia me explicar. Vamos ver se eu consigo me explicar nisso. Eu acho que é muito importante que as personagens não sejam planas, né? Que a gente traga contradições das personagens. Claro que tem um limite do ético, que aí é muito complicado, acho que é o grande desafio do documentário também. É como a gente expõe que a pessoa ela não é, sei lá, tinha um canal que a gente estava negociando para eles ajudarem no financiamento do filme, e quando a gente mostrou o primeiro corte, acharam que ela não era desconstruidona, sei lá, com uma linda quebrada. A Fabiana é uma senhora, tal, com toda uma outra questão, então. E às vezes as pessoas, nesse âmbito, querem pessoas muito assim, tá. E a Fabiana não, ela tem outra contradição, ela vem de outro mundo e tal. E é um pouco na montagem, foi um pouco... Por isso que eu me aceitei que a Priscila entrasse. A Priscila estava um pouco receosa, porque não sabia como é que ia ser 3 pessoas dormindo ali naquele espaço, que a gente só dormia ali na cabine do caminhão. Mas a primeira parte do filme é a Fabiana se descrevendo, ela dizendo as histórias, ela se construindo como a mulher, que tem várias mulheres, todos um amor em cada posto do Brasil, ela toda assim, construindo a sua própria imagem. Quando a Priscila entra, a gente vê outra Fabiana, ciumenta, não sei o quê, ela tem... E acho que isso põe uma contradição da personagem, da pessoa, personagem, que vem em tudo de humanizar, assim, de deixar ela mais... Só que aí tem um ponto que eu acho que é muito complicado, às vezes, o quanto a gente expõe ou não expõe. Claro que ele quase no final da montagem, quando já está quase no corte final, eu chamei a Fabiana e a Priscila, elas viram separadamente o corte e aprovaram o filme, né, que isso também é muito importante. Mas eu acho que tem um ponto aí de entender como a gente deixa complexo uma personagem num documentário, mantendo a ética, mas também não fazendo uma personagem chapada, né? Acho que isso é uma grande coisa. E uma coisa que eu acho que... Eu comecei a investigar nesse filme que eu não fui muito adiante, que eu acho que o improviso tem a ver, eu não sei, é muito do campo do sentir, assim, é como a gente dobra a imagem, porque a imagem ela está ali, ela parece que entrega tudo, mas por trás dela tem muitas outras coisas, assim, né? Por exemplo, tem isso... qual o nome do... esqueci o nome dele, o rapaz que falou sobre a periferia, desculpe. Aurisberg. Ele falou... Ele falou de que enquadrar é excluir. Eu entendo a perspectiva que ele falou, porque acho que é não representar na tela grupos sociais que não estão sendo representados, então, quando a gente não enquadra, a gente exclui, mas acho que pensando no cinema, tem uma outra forma de pensar que o que está fora do quadro é tão importante quanto o que está dentro do quadro, assim. Isso seja no som, que está aqui fora, ali tem um monte de corintiano agora gritando futebol, sei lá, ali. Claro que não é isso que tem a ver, mas como que tudo que está fora do quadro também faz parte dessa construção cênica, ou também tudo que não é dito, e acho que isso é interessante na Fabiana, se ela não diz um monte de coisa, e às vezes o que ela não diz é tão interessante quanto ela disse, assim, o que não foi dito. Eu acho que, e isso também acho que isso está no campo mais do discurso e do som, mas eu acho que da imagem também. E na imagem, eu sinto que eu, na hora de selecionar as imagens, eu procurava as mais bem enquadradas, as mais bonitas, mas depois eu fui percebendo que as imagens mais sujas, mais mal filmadas, mais não sei o quê, elas me traziam muito mais coisas, assim, porque ela traz tanto do improviso, da improvisação, do que o mundo vem me agitar e falando, olha, o seu controle não serve para nada, aqui o mundo domina e você tem que dançar junto com o mundo, né? Tanto que no curta que eu fiz depois, com uma amiga, que chama Bruna também, que montou o filme, Fabiana, a gente foi para a Gélia filmar as manifestações, só que com muito receio, porque a gente não tinha visto e tal, a gente era proibida de filmar, mas a gente foi lá. E na hora de montar, a gente via que as imagens que a gente estava filmando sem querer o chão, que a gente estava filmando, sei lá, o que... eram as melhores imagens, porque aquilo ali representava muito mais, assim. Então, eu acho que tem uma coisa que no filme Fabiana eu não me soltei tanto, acho que ainda deixei um certo controle, que eu acho que eu precisava me soltar mais no improviso, do imprevisível, do improviso, do momento da filmagem, mas também da montagem, assim, acho que de não controlar tanto e deixar dançar mais com o mundo,
e quando na hora de chegar de montar, deixar que essas imagens elas falem por si e ver que elas não, o que não está sendo dito, falado ou visto, o quanto isso também entra no discurso. Eu acho que é brincar mais com o que está fora também, assim, que no fundo está dentro. Eu acho que é o mais interessante, assim, da imagem. Acho que é um pouco isso, assim. Aí você também estaria talvez falando um pouco do gesto, né? Algum gesto que passa, seria mais ou menos isso, que a pessoa às vezes ela tá te falando uma coisa, mas ela tá gesticulando diferente, tem toda uma questão ali por trás. Seria mais ou menos isso. Ou quando a frase não é dita por completo, tudo deixa assim. E também tem uma coisa na montagem do filme Fabiana, que isso eu gosto muito em muitos filmes, assim, de não cortar muito. A gente tentou ter o mínimo de que a gente chama de jump cut, que é quando tem a personagem falando, aí o diretor quer cortar uma parte, dá um pulo, assim, mas a pessoa tá na mesma cena, assim, né? É de cortar o mínimo e deixar a fala dela o mais contínua possível e deixar as cenas muito lentas, que eu acho que quando a gente tem um tempo, era um pouco para reproduzir também o tempo da estrada, né? As pessoas sentindo um pouco, enfadonho talvez, mas é isso, a vida de estrada, isso o tempo dilatado de estar ali. Mas eu acho que esse tempo dilatado, que aí a pessoa ensaia dizer algo e não diz, por que ela diz? Ela parece que revela muito da vida dela, mas tem coisas que ela não revela, e ela guarda muito. E aí eu acho que eu acho que também é deixar espaço para os espectadores montarem o próprio filme também, né? Não entregar todas as respostas. Por isso eu fujo do jornalismo, assim, que quer tudo explicar, né? Eu acho que é mais jogar pistas. E uma coisa na montagem era muito importante, que eu acho que se assemelha à forma da Fabiana falar, que é montar o filme em fragmentos, assim. Ela começa dizendo uma coisa, depois diz outra, e aí a gente vai pegando esse mosaico e vai criando, vai pensando, se aproximando da Fabiana, cada um do seu jeito, da maneira que as peças que a gente entra mais em intimidade, né? Mas a gente se sente mais a próxima. Acho que é um pouco isso, assim. Bem. Muito bom. Realmente faz a gente pensar também essas coisas que você trouxe. Eu não imaginava, então, assim, muito bom. Complementa, né? Tudo que a gente já viu a partir do filme, do documentário. Obrigada. Vamos lá. E aí, pessoal? Alguém quer vir aqui fazer a pergunta? Quer que eu repasse? Berg? Sim, sim. Não, aí eu vou repassar. Acho que não consegue ouvir, não. Você falou da sua experiência a partir da assim, muito interessante você voltar na sua própria história para falar, mas a minha pergunta é no sentido de você que trabalha, você que faz parte e como é que você percebe o movimento de visibilidade que vem sendo construído, sobretudo pela música, nos últimos tempos? Porque a música trouxe uma visibilidade de uma forma muito impactante para quem não vive ali. A professora Rita perguntou para o Berg, levando em conta que ele trabalha no Cajueiro, né, trabalha com juventude, como que ele percebe a visibilidade a partir da música, né, da experiência dos jovens com a música e tudo, né, da periferia especificamente, né. Acho que você poderia vir aqui responder, para que as pessoas ouçam. Eu de volta, gente. Obrigado, Ana, pela pergunta. Vocês estão me ouvindo, gente? Então, ótimo. Então, eu vejo a questão da música, ela não é qualquer música, eu penso, e não é qualquer grupo e nem de qualquer localidade que faz esse tipo de música. Essa música é uma música que a gente chama hoje de música periférica. É uma música que tem raiz, nasceu na periferia, então, principalmente de grupos de rap, grupos que trabalham com as culturas urbanas, né, periféricas e marginais, tem várias denominações para isso, mas que, ao meu entender, são músicas que têm uma estética mais política, né? Então, é uma arte política, é uma arte de resistência, é uma arte que quer denunciar
o modo de que como a periferia está sendo vista para os de fora e querem, de alguma forma, conscientizar para os que participam desses grupos e desses espaços periféricos o quanto é importante essa vivência, essa questão da convivência. Então, eu acredito que esse tipo musical, ele vem crescendo muito então tem várias décadas. Por exemplo, eu coloquei lá a música dos Racionais, né, onde ele coloca isso mesmo. Então, a gente sabe que tanto como os Racionais e vários espaços periféricos que tem esses grupos, principalmente grupos juvenis, que desenvolvem letras de músicas e sons musicais para poder um pouco trabalhar com essa questão de denunciar as injustiças, de denunciar a forma que estão sendo vistos e também talvez trabalhar uma outra imagem da periferia. Então, acredito que é um movimento que está crescendo muito, principalmente nos espaços marginalizados, nos espaços que não estão com acesso aos seus direitos básicos. Alguém mais aqui da sala quer fazer questão? Pode passar aí? Sim. Para a Bruna, perguntaria o seguinte: pensando em formatos, né, e enquadramento, feito ao longo de toda a noite, quando ela escolhe fazer a filmagem de lado ali, da Fabiana, o objetivo era fazer com que o espectador fosse um dos viajantes e se sentir naquela posição de estar com ela, ou, na verdade, ela se enxergava, a Bruna, como integrante direto ali da cena, da composição, porque tem um momento que é referido, né? Uhum. Como aquele problema na estrada, né? E aí ela até fala. Então, eu queria saber sobre o formato. Ela quis se colocar, ou, na verdade, era para o espectador ser integrante? Sim. Bruna, o Luiz Gustavo, que está aqui presente, está te encaminhando uma questão que diz respeito ao enquadramento, né, na construção das cenas, né? Que ele percebe em muitos momentos o enquadramento em que mostra a Fabiana de lado, né, de perfil. E aí ele gostaria de saber se essa opção por essa forma de fazer enquadramento é para que o espectador do filme pudesse se sentir como um passageiro, uma passageira ali dentro do caminhão, ou se é uma opção que faz com que você se coloque também na história ali como alguém que está do lado da Fabiana, né? E participa daquela cena ainda que não apareça. Aí eu vou aproveitar o gancho, Luiz, que eu ia fazer uma pergunta um pouco semelhante, Bruna. Se você se considera uma das personagens do filme, que eu também fiquei com essa curiosidade. Quanto à pergunta do rapaz, qual é o nome dele? É Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Eu acho que as duas coisas, assim, acho que foi um pouco... como eu viajei muito de carona, o nosso olhar sempre fica aqui, né, olhando para o lado. Então, foi um pouco dessa perspectiva, assim. E era a maneira também de... Tinha uma questão técnica, era uma maneira mais fácil de estabilizar, porque aí na minha frente era o único espaço que eu conseguia colocar o tripé para poder, na câmera na mão é impossível, dentro do caminhão, né? Então, eu estava sempre em cima do tripé, então o tripé ficava aqui. Mas o principal era isso, dessa perspectiva minha de caroneira, e a perspectiva da câmera sempre vai dar um pouco pro espectador essa sensação de que ele está nesse lugar também, né? Aí, na hora do som, na hora de editar o som, bom, a gente teve que trabalhar bastante para tirar sons de caminhão, do som de motor, porque geralmente era frigorífico, então eram sons muito altos, assim. Então, muitos sons a gente teve que reconstruir. Passarinhos, um monte de coisas que vocês escutam ali não eram do dia que foi gravado. A gente foi recolocando e refazendo, assim, tirando o som de caminhão, mas aí o som de caminhão sobrepunha a realidade. E a primeira versão que o editor de som me mandou, parecia, por exemplo, quando a gente está olhando o horizonte de pôr do sol, parecia que o microfone estava fora da cabine. Não, a perspectiva do som também é de como se a gente estivesse de dentro da cabine. Então, tem um pouquinho do som de caminhão, que a gente até deixou no cinema, fica um pouco, melhor isso, fica nas caixas de trás, bem baixinho.
E aí no surround, né? E aí nos outros aqui, o passarinho que voa daqui para lá, a gente fez uma coisa mais... O passarinho lá fora do caminhão, baixinho. Então vai estar mais alto o som de coisas que batem, que a gente também teve que reconstruir, assim, som. A respiração da Fabiana, que a gente escuta ali, não dá para escutar, mas eu sei que ela tem uma respiração forte. Então a gente gravou uma respiração e colocou ali da Fabiana ofegante, ansiosa. Só quem está ali do lado dela tá um pouco... tá escutando isso, assim. E se eu me considero uma personagem, eu acho que isso é algo que eu não me joguei nesse negócio de se jogar, um pouco que eu falei antes, né, do improviso, do imprevisível, de brincar mais. Eu acho que é algo que uma reflexão que eu trago para os meus próximos trabalhos, de como tornar essa câmera corpo, assim, que a câmera que filma, de onde ela filma, quem filma e o que ela é. Isso eu tenho pensado muito nos meus projetos agora, de como... Porque eu sempre gosto de fazer os projetos que é eu, uma câmera na mão, talvez uma ou outra pessoa gravando um som, mas sempre uma equipe pequena. Então, essa câmera que mexe, essa câmera que tem uma perspectiva, ela está partindo de algum lugar, ela tem corpo. E esse corpo, o que ele está fazendo ali? No caso, no filme Fabiana, minha ideia inicial ali, minha ideia foi da caroneira, a pessoa que escuta. Porque quando a gente viaja de carona, caminhoneiras não querem muito ouvir, não, eles querem falar, assim, que é tanta solidão, que eu acho que é a questão de falar, contar história. Aí quando encontra a Fabiana, que é uma boa contadora de histórias, aí é que vai falar. Eu tenho um jeito também de não falar muito, de escutar mais. Mas eu sinto que é um ponto que eu poderia ter trabalhado... Não, acho que o filme Fabiana está aí, foi o que deu para fazer nessa etapa aqui da minha vida, mas para pensar outros projetos, eu sinto que não ficou tão bem trabalhada essa construção da personagem que está com a câmera na mão. Não que eu precisava criar uma historinha, eu até cheguei no projeto a pensar, será que, bom, eu estou terminando a faculdade de arquitetura, será que essa personagem está viajando com ela, vai ajudar a planejar e construir uma casa para ela viver a aposentadoria, então a gente no meio da estrada a gente vai abrir um mapa e eu vou desenhar uma planta, não sei, comecei a criar coisas assim, ou então eu sou caroneira, então às vezes eu até ajudei ela a consertar caminhão quando quebrou, mas era tanta coisa que eu só ajudava ou filmava, não fazia as duas coisas ao mesmo tempo, então era difícil entrar assim como essa personagem atuante, assim. Mas eu sinto que é algo que eu estou pensando muito mais, eu estou em crise total de como fazer que essa personagem ela seja corpo, essa câmera seja corpo também. E também que agora eu também estou pensando muito mais brincar com documentário e ficção, para liberar um pouco as amarras e a imaginação, assim. Documentário interessante, acho que como ponto de partida, como maneira de me aproximar do mundo, mas não um documentário como mostrar o real, isso não me interessa, acho que o documentário como a gente chega perto, né? Não vou estar com um roteiro ficcional muito bem preparado que eu vou filmar, me interessa mais chegar na realidade, brincar com ela e criar ficções. O mundo está tão cagado, tão destruído, que eu acho que a gente tem que pensar mais fábulas para esse mundo, assim, não mostrar o real, mas também fabular possibilidades de mudança, de transformação, não só distopias também, mas utopias também a partir desse mundo, assim. Mas, enfim, então, enquanto personagem, eu acho que nesse caminho que eu vou fazer mais para ficção, eu pretendo entender melhor, assim, Fabiana, eu acho que eu ensaio alguma coisa, mas não fui tão profundamente, assim. Obrigado, Bruna. Bom, pessoal, nós chegamos às 10h03. Eu tenho algumas questões, talvez vocês também tenham. Não sei se os demais também que estão na plataforma têm questões. Eu não sei, terminamos por aqui, abrimos mais uma questão, não sei. Podemos, não sei. Acho que aqui do auditório eu entendi que a gente pode encaminhar para o encerramento, né? Eu não sei se alguém na plataforma gostaria, né? Tem uma questão aí que está mais forte, incomodando, ou se a gente encerra e continua nossas conversas no outro momento, ou até mesmo amanhã no evento, né? Podemos fazer assim, então? Encerrando? Bom, pessoal, então, mais uma vez, agradecer ao Aurisberg, né, meu amigo Berg, por se fazer presente aqui hoje, compartilhar, né, o seu trabalho, que tem uma relação íntima, pessoal, eu valorizo muito isso, tenho muito respeito, muito apreço por esse tipo de trabalho, né? Então, eu te agradecer mesmo pela presença. Agradecer a você, Bruna, eu te incomodei tanto esses dias, né, para a gente poder conseguir disponibilizar, mas foi um presente muito, muito especial para nós, a gente poder acessar o filme, poder conversar com a diretora do filme.
Agradecer também na sua pessoa a produtora, a Una Artes, a Sendero Filmes e Olhar, né? As três empresas que trabalharam, né, artísticas que trabalharam com a produção, que também nos deram essa autorização, tanto para a exibição aqui na Faculdade de Educação, quanto para disponibilizar online, para que as pessoas pudessem assistir. Então, assim, agradeço imensamente a sua presença, toda essa sua gentileza conosco em relação ao filme, e agradecer também você, Paula, por nos trazer também o seu trabalho, a sua leitura, no que diz respeito à infância, todo o apoio também que você me deu, né, nos bastidores, aí para a gente poder articular o evento, né? Então, realmente agradecer de coração, e a todos os colegas, as colegas presentes, a todos os presentes pelo Google Meet, né? A Luciana, que está compartilhando comigo a coordenação, os colegas que estão trabalhando junto comigo, né, na equipe de organização, a Rita pelo convite, e não esquecendo, amanhã, eu acabei fechando aqui a imagem para poder falar. Amanhã nós continuamos o nosso evento, né, nosso segundo dia, porém completamente à distância, por videoconferência, não teremos a parte presencial. Às 19 horas, pelo mesmo link, nós teremos os colegas Christian John dos Santos e a Nájila Fratari trabalhando a temática pessoas em situação de rua. Teremos os colegas Kleber Padilha, tratando das pessoas com deficiência, e a Gardênia Lemos sobre os usuários, as usuárias de serviços de saúde mental, e a Maria Isabel Machado também tratando sua periferia. Então, contamos com a presença de vocês novamente amanhã para encerrarmos os nossos grupos temáticos, os nossos debates. Desejando uma boa noite e um grande abraço a vocês.